E aí, VC? Assim, o dia a dia de um clube grande, de um clube do tamanho do Vasco, ele é feito de muitas informações correndo e indo e vindo, é feito de informações oficiais, é feito de nota oficial, é feito de versões oficiais e é feito do que a gente conversa. Eu, pelo que conversei com algumas pessoas, eu me permito pensar que se essa demissão tivesse acontecido uma semana antes, o desfecho do Coutinho com o Vasco seria outro. Mas aí não faz Será, sentido velho? nenhum. Eu também, eu acho que se o jogador, é. pede pra falar assim, Pedrinho, ó, não dá mais por causa do Diniz, ele falava assim, pô, ele já tá na corda bamba, se ele perder mais uma, ele cai, cai agora. É, Fica aí, ele cai. eu, pelas informações que eu tive, Um passarinho contou. pelas informações que eu tive, se isso acontece na semana passada, o desfecho poderia ser outro. Não Então, dá pra desculpa, voltar, fez pô. Não dá poderia pra ser voltar. Então é uma decisão completamente equivocada do Pedrinho e da diretoria do Vasco. Então- Porque ele apostou, ele deu o all-in basicamente numa mesa perdida. E durou um jogo. E durou uma rodada. É. Ele saiu numa mão horrorosa e ele deu um all-in Não, perdendo. Bancar o treinador pra mais um Para jogo, mais um jogo. pra mais Me um jogo é me loucura. parece que ficou a minha percepção é que ficou isso. Não, e assim, E a que, gente. e que é uma decisão. Eu acho que já estava num estágio que até quem tá de fora imaginava que a qualquer momento ou a qualquer era derrota questão de tempo. do Vasco, o Diniz poderia cair. Até porque o Vasco entraria no duelo contra o Fluminense na condição de não favorito. Exato, não, Não, favorito. favorito. Uma vitória do O Fluminense era normal, normal e o normal seria num confronto, ainda mais sendo 2 jogos, né? seria Sendo 2 jogos, ainda mais em 2 jogos, a chance de alguém num momento pior passar em 2 jogos é muito menor do que você passar em um jogo. Poderia levar para penalidade, alguma coisa. Mas a minha sensação de quem eu conversei é que se isso tivesse acontecido semana passada, o desfecho poderia ser outro. Aí é ver o que você quer. Se você quer acreditar em versão oficial, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas esse é um ponto Ah, que então conversando então dá pra ele voltar, pô. eu não sei se dá, não sei se já foi assinado, não sei se não, mas enfim. Não, mas aí, pô, é uma loucura. Essa decisão, então, ela passa a ser uma loucura. Porque, pô, Os números muito ruins, né? assim, na minha opinião, né? Claro, eu já falei isso nas redes aí, falei acho que inclusive aqui, eu acho que o Coutinho ajudaria muito, seria melhor o Vasco ter o Coutinho do que não ter o Coutinho. E se o Pedrinho fez a decisão no famoso ou ele ou eu pelo Diniz por causa de um jogo, aí é uma loucura completa, né? Dá pra dizer que é uma situação meio parecida do Hendrick lá com o Xabi Alonso? Acho que não. Acho que não. Eu acho que não, porque o Hendrick... O Coutinho tava jogando, né? O que Hendrick- não, porque o Mbappé Coutinho tava continua jogando, lá. o Coutinho estava jogando e com o rótulo de principal jogador do Vasco, que o Hendrick não tinha Nem no perto. Real Madrid, né? No sentido de repente esperar um pouquinho. Ainda que o Xabi Alonso estivesse meio mais para lá do que para cá também, Sim. né? Uma coisa é o Hendrick ser um jogador que hoje, no cenário atual, era uma decisão que eu nunca concordei, mas no cenário atual, o Hendrick era, sei lá, a 4ª ou 5ª opção de ataque do Real Madrid. Esse era o cenário. Não é a situação do Coutinho. Coutinho era o principal jogador do Vasco, tá? E assim, acho que não tinha muito para onde ir mesmo. O trabalho do Diniz, nesse momento, ele era ruim. Ruim. A gente tem que classificar como ruim. O time apresentava poucas coisas de evolução, né? Acho que ano passado, em determinado momento, o Vasco conseguiu jogar bem, depois oscilou demais, time muito desequilibrado, que tomava muito gol, mas que conseguiu, por exemplo, eliminar esse Fluminense e chegar na final da Copa do Brasil. Acho que aí Então. o Diniz... Não, eu acho que assim, aí esse é um tem ponto. mérito. Esse é um ponto importante no trabalho do Diniz, pelo menos eu sinto isso. De que em Copa ele é um técnico que pode, por vezes, conseguir fazer uma trajetória interessante. Mas ele não se sustenta, o futebol do Diniz não se sustenta num campeonato de pontos corridos. E isso é muito ruim, você ficar numa dependência de uma Copa, como aconteceu no ano passado. Ficou ali na dependência e no final não conquistou. E aí, obviamente, torna um ano assim, péssimo da equipe do Vasco. Os números dele no Fluminense, a primeira passagem. No Atlético, número de brasileiro dele. No Fluminense, a primeira É uma passagem. loucura, cara. No Atlético Paranaense.
O São Paulo é a exceção a isso. Foram bons números, até brigou para ser campeão e tudo. Aí depois, no Fluminense, no ano anterior, vai bem, mas depois, no ano posterior à Libertadores, são números horrorosos. Então Número na no zona Cruzeiro, muito ruins. E números no Vasco, no Campeonato Brasileiro, números muito ruins. No geral, não se sustenta. O aproveitamento do Diniz no Campeonato Brasileiro de Série A, ele é um aproveitamento muito aquém do que um técnico do nível do Diniz precisa aproveitar. E a gente não coloca Diniz média, vai ter tá? que encontrar outro jeito de outra metodologia, né? Porque ele trabalha num Ou nível... evoluir a dele, né? Ele trabalha num nível, Ou numa agregar linha... mais ferramentas, né? Eu acho que ele trabalha numa linha tênue entre o desastre e o título. Então, é isso aí. Aí ele vai ter que se... Porque, cara, eu acho que a pior parte pra ele é gerir o grupo, né? Porque do jeito que ele apela, do Eu jeito não que ele sei, apela, a galera não... Tem mas tem depoimentos muito de que jogador. muita gente gosta e tem outros que às vezes, enfim, tem depoimentos mistos em relação ao grupo ali, né? E outro, se ele não arrumar outro jeito de jogar, for querer fazer de novo, trazer os caras pro nível dele, pro nível de futebol que ele quer, ele vai ficar se expondo a esses números, né? Então vão ser vários empates e derrotas. E num clube grande, isso conta muito, né? Num clube grande, você pegar aí 22, você ter 16 vitórias e 22 derrotas, pesa muito. Cara. Não dá. Pesa muito. Não, eu acho que ele só ficou até agora com o aproveitamento que tem, porque justamente o Pedrinho gostava muito dele e entendia que ele era o... E um pouquinho, acho que, do torcedor de ter a visão de que conseguiu levar o time à final da Copa do Brasil. Mas eu acho que a torcida do Vasco, nesse momento agora, já estava muito mais pra saída dele do que pra... Assim, eu não sei se foi aqui que eu falei ou se de repente foi lá na redação, mas eu falei, cara, se pegar alguns times que a gente faça uma projeção de que não terminarão com o mesmo técnico o ano, o Fernando Diniz era um cara que acho que estaria ali nas primeiras posições. Muito difícil você pensar numa continuidade num trabalho que tem de fato esses números. Embora, como eu disse, em Copa pode até ser um trabalho que se sustente, mas o Vasco não disputa só Copa. É o principal campeonato do futebol nacional aí, que é o Campeonato Brasileiro. E o começo de brasileiro do Vasco, a exemplo do Santos, é de 1 ponto em 9. Né? Pegando o Chapecoense, em casa. Então, Chapecoense. Um ponto em 9, né? Então, assim, Estreia um do começo... Vasco foi contra o Mirassol Fora. Um Ganhava, né? Ganhava, perdeu de virada. Perdeu de virada. E o terceiro jogo... Com falhas defensivas e tudo. É um começo preocupante.